O Brasil registra quase 400 mil mortes por ano provocadas pelas doenças cardiovasculares. Uma vida perdida a cada 1,5 minutos. Isso representa mais que o dobro dos óbitos decorrentes de todos os tipos de câncer e quase 3 vezes o número de vítimas fatais dos acidentes e da violência, Renata. A herança genética é um componente importante dessa estatística, César, mas os fatores evitáveis pesam muito, viu? Daí a importância de tratarmos melhor do coração e da circulação. Você quer saber como? Então é só prestar atenção nas orientações do médico de família, Dr. Antônio Spreusser, que vai tirar todas as dúvidas sobre as principais doenças cardiovasculares no Você e o Doutor de hoje via internet. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Renatinha. Bom dia, César Filho. Que prazer enorme vê-los com muita saúde e muita qualidade de vida aí, hein? E a primeira pergunta, doutor, é a seguinte, ó. O que acontece com o coração da pessoa que infarta, hein? Então, essa pergunta é muito importante. Então, para mostrar para todos e para todo mundo entender o mecanismo do infarto, eu vou chamar uma arte agora para vocês me acompanharem e a gente entender dentro do coração o que está acontecendo. Olha só, aqui a gente está vendo o coração batendo, em azul, em relevo, as artérias coronárias que levam oxigênio para o músculo. Aí dentro da coronária você vê que tem vários vasos. Agora essas bolinhas amarelas é a gordura. Essa gordura vai se aglomerando, o glóbulo vermelho vai batendo e agora vai formar coágulo. Esse coágulo entope a artéria, não deixa mais passar sangue, o oxigênio não vai... Olha só, toda essa parte preta que vocês estão vendo é a morte do coração. Isso é o infarto. E dependendo do lugar que acontece essa morte do músculo, ele para de bater naquele lugar. E isso pode levar à morte. Por isso que o Brasil é um dos campeões mundiais de morte por problemas do coração, Renata. Agora, doutor, quais são as causas do infarto? O histórico familiar influencia mesmo? E quais são os sintomas? Alguns deles, assim, fazem as pessoas confundir com outros problemas. O infarto possa ser confundido, não é isso, doutor? É verdade, você tem toda a razão. Você sabe que o fator hereditário, ele é muito, muito importante. Então, você que tem pai, tem família, que são portadores de doença cardíaca, tomem cuidado. A aterosclerose, que é o entupimento dos vasos por gordura, também. Então, procura ter uma dieta melhor, menos gordura. Pressão alta, o coração tem que trabalhar muito, então pode, em perigo dos vasos entupir. O diabetes, que é uma doença rica aqui no Brasil, a maioria das pessoas tem diabetes também, a obesidade e o estilo de vida. E também é muito importante se lembrar que o tabagismo e o álcool, os dois juntos e associados, podem levar também a um infarto, porque esse vaso sanguíneo ele vai obstruir. E como você bem chamou a atenção, Renata, o sintoma do infarto ele pode ser muito parecido com outras doenças. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma dor súbita no peito, essa dor em aperto, ela pode estar pensando que é uma úlcera, uma gastrite, uma dor nas costas e está tendo um infarto. Mesma coisa a náusea. Você começa a transpirar muito, você pensa que é um resfriado, mas não é. Você pode estar tendo um infarto. Por isso que é muito importante você procurar um serviço de saúde, fazer um eletrocardiograma e fazer exames de sangue para saber se você está tendo um infarto ou não. Agora, doutor, quais são os tratamentos mais usados para o caso de infarto, hein? Então, normalmente, quando você chega na emergência e quando a gente faz o diagnóstico de infarto, nós temos várias opções para fazer esse tratamento. Uma delas é o uso do trombolítico, que é uma droga que a gente dá na veia, e essa substância, ela dilui, ela quebra aquele coágulo inteiro. O uso da aspirina também é importante, porque não deixa o sangue ficar coagulado. Depois, os beta-bloqueadores para melhorar a dilatação dos vasos sanguíneos. Então, nós temos vários tipos de tratamento que a gente pode usar na emergência, como eu falei. Agora, caso nenhum deles surta efeito, a gente leva esse paciente para um laboratório, chamado laboratório de hemodinâmica, para fazer um cateterismo e colocar um stent. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente põe um stent num paciente e o que é o stent, não é tão famoso o stent. Então, como eu falei, nós levamos esse paciente para um laboratório de hemodinâmica, que vocês estão vendo,
E o hemodinamicista, que é um médico especializado, ele vai colocar um catéter na artéria axilar ou até no braço mesmo, na artéria radial. Ele chegando, ele localiza onde é o entupimento, ele dilata esse vaso com um balão, tá vendo esse balão? Aí ele tira o balão e deixa esse arame lá dentro. E esse araminho que vocês estão vendo, ele deixa a lesão aberta e o sangue passa e a gente acabou de salvar uma vida. Agora, se mesmo com isso não resolveu, a gente indica a cirurgia cardíaca, colocar ponte safena, onde a gente tira as veias da perna para colocar no coração. Agora, muitas vezes, doutor Spross, é prazer em falar com você aqui pela primeira vez, depois do meu retorno, uma alegria muito grande. Muitas pessoas ficam preocupadas com o stent, mas a grande verdade é que após o stent a pessoa tem uma qualidade de vida muito melhor, não é? Essa é a grande verdade, porque o sangue passa a fluir como lá atrás, né? Normalmente a gente não vai sentindo o entupimento, ele é gradual, lento, mas acaba fechando a artéria e quando tudo volta ao normal, a vida também melhora. Agora, a insuficiência cardíaca, doutor Spross, também é uma doença muito séria, não é? O que acontece com o coração de uma pessoa com esse problema? Prazer em falar com você, César Filho, e vê-lo com essa saúde de um touro que você está agora aí. Mas olha que coisa interessante, o músculo do coração, que é o miocárdio, quando ele começa a bater com mais fraqueza, isso é uma insuficiência cardíaca. Então eu vou mostrar para vocês agora como que isso acontece dentro do coração. Então, o nosso coração, que vocês estão vendo, ele bate com uma força muito grande. No ecocardiograma a gente consegue medir isso. E esse sangue que vocês estão vendo, ele vai para o pulmão, vai para o nosso corpo inteiro, com uma força muito grande. O que acontece? Várias doenças podem acometer o nosso músculo. E ele começa a bombar o sangue com mais fraqueza. O sangue não sai direito do coração. Com isso, tanto o lado esquerdo como o lado direito ficando fracos, você começa a acumular água no pulmão, acumular água no corpo inteiro. Então, todo o sangue que chega no coração, ele não consegue sair de dentro. Então, com isso, as nossas pernas começam a inchar porque você retém muita água. O sangue não está conseguindo bater. E acontece no pulmão também, enche de água o pulmão. Isso chama-se edema agudo pulmonar. E isso são as consequências da insuficiência cardíaca. E no Brasil nós temos várias causas da insuficiência cardíaca. Então é muito importante se lembrar que tem tratamento e você tem que ir ao médico, sempre fazer um check-up para ver isso aí. Doutor, conta pra gente quais são as causas e os sintomas da insuficiência cardíaca. Então, aqui no Brasil, as principais causas da insuficiência cardíaca, a gente não pode nunca esquecer, Renata, do fator hereditário. Aquele pai, aquela mãe que tem problema de coração, cuidado para não passar para o filho. Outro, a diabetes, a pressão alta, são causas muito frequentes e também o infarto. As pessoas que têm infarto, o músculo do coração não bate direito. Então você fica com aquela retenção crônica de líquido, né? Consumo de álcool constantemente, existe uma insuficiência cardíaca do alcoólatra, que é grave. E a doença de Chagas no Brasil, no começo do século XX, 1902, 1903, o Carlos Chagas descobriu essa doença no coração do brasileiro e hoje a doença de Chagas tem no Brasil inteiro. E cuidado com vocês que tomam muito açaí, da onde vem esse açaí, porque muitas vezes o barbeiro, que é o bichinho que dá a doença de Chagas, cai, ele é moído e você toma e você pode pegar a doença de Chagas. Quais são os principais sintomas, já que você mencionou, né? Então, os principais sintomas é aquilo que quando o coração está fraco. Então, você não respira direito, você tem a barriga inchada, que a gente chama de ascite, né? Falta de ar, tosse por causa da água do pulmão, não dorme direito. E isso é muito grave, é muito sério. Isso tem que fazer diagnóstico, a gente faz um ecocardiograma e já vê que a pessoa tem insuficiência cardíaca. E agora a gente tem que tomar muito cuidado com essa pessoa. Agora, doutor, qual é o tratamento específico, né, para insuficiência cardíaca? Então, nós temos vários tipos de droga que a gente pode usar. Bem no comecinho aí do século XX, a gente usava muito o digital, que era digoxina, né? A gente usava muito essa droga. Hoje tem tratamentos muito mais modernos, com bloqueadores de canal, bloqueadores de cálcio. Todos esses medicamentos que vocês estão vendo, eles aumentam a contração do músculo do coração. Isso é muito importante saber que no Brasil, como é um país
que a gente sempre teve grandes médicos, né? O Dr. Zerbini, por exemplo, que começou transplante cardíaco. O transplante de coração também é um tratamento muito bom para quem tem insuficiência cardíaca grave, que não consegue nem sair de casa. Doutor Zerbini é da minha terra, de Guaratinguetá. Doutor Spreusser, eu quero te fazer uma pergunta. O coração de quem tem arritmia, ele bate mais rápido, ele bate mais lento ou isso vai variando do que o normal? Ele pode variar, César Filho. Eu vou mostrar para vocês uma arte agora de um coração com arritmia. E normalmente o nosso coração ele bate a 60, 70 vezes por minuto. Esse é o ritmo normal do músculo cardíaco, né? Aí, de repente, você pode ter uma doença séria, uma doença grave, por exemplo, como a doença de Chagas, que dá um bloqueio de ramo no coração. Aí você tem uma bradicardia. E o teu coração pode bater 30, 20 vezes por minuto. E você tem que cuidar disso, senão você vai morrer. E também tem o oposto, corações que batem muito rápido, chamada taquicardia. E a taquicardia pode ser taquicardia ventricular, taquicardia paroxística, taquicardia supraventricular paroxística e até a fibrilação atrial, que são os principais tipos de arritmia que nós temos aqui no nosso meio. Vale a pena lembrar que esse tipo de arritmia pode ter várias causas, né, Renatinha? Sim, tem aqui já uma tabela. A gente que está atravessando uma pandemia, né? A gente que está passando uma pandemia, a gente sabe que a ansiedade, depressão, as coisas emocionais podem dar uma arritmia aguda. Você tem que ir para um pronto-socorro. A doença da tireoide, por exemplo, quando você tem hipertireoidismo, o hipotireoidismo, você pode ter também uma arritmia grave, anemia, aterosclerose, são fatores fundamentais para você desenvolver isso daí e doença congênita. Agora, o mais importante é saber que existem drogas importantes para quem tem arritmia cardíaca. E os sintomas também são muito importantes, que eles podem simular outras doenças. Mas quem tem arritmia pode desmaiar. Você pode ter um desmaio em casa, não sabe qual é a causa, e de repente você teve uma arritmia cardíaca. Então, a tontura, dor no peito, todos esses sintomas, eles são muito parecidos. O coração tem uns sintomas muito parecidos. Então, por isso que você tem que ir num pronto-socorro para a gente fazer o diagnóstico. Então, esses são os principais pontos de arritmia. Agora, doutor Spreusser, existe tratamento para arritmia cardíaca? É feito com medicamentos? Existe cirurgia, por exemplo, para essa doença? Existe sim, César Filho. O tratamento, a gente começa com tratamento químico, com remédios. Geralmente a gente pode dar os antiarrítmicos chamados, como a amiodarona, bloqueadores do cálcio como o verapamil, substâncias como bloqueador, beta-bloqueador também a gente usa muito. Mas se nada disso resolver, por exemplo, num caso de bradicardia ou um bloqueio de ramo muito grave, a gente põe um marca-passo no paciente. E todo mundo pergunta o que é um marca-passo, né? Eu vou mostrar para vocês agora o que é um marca-passo. Então, a gente leva esse paciente para um laboratório também de hemodinâmica. Essa bateria que vocês estão vendo, a gente põe embaixo da pele do paciente, ou seja, ele vai viver com ele definitivamente. Coloca um arame dentro do coração, dentro do ventrículo e dentro do átrio. Então, a gente consegue, por esse aparelho, contrair o coração no ritmo que a gente quiser. E se não resolver também nas arritmias mais malignas, existe uma cirurgia que a gente chama de ablação, que a gente queima dentro do coração os principais pontos que estão irritando o coração. Com isso, está feito o tratamento da arritmia. Mas procura seu médico para fazer sempre exames. Professor doutor Antônio Spreusser, antes de me despedir, quero deixar publicamente aqui o meu maior e melhor agradecimento ao senhor por estar comigo durante todo o período que eu estava em convalescença, no hospital principalmente, me ajudando, me orientando e principalmente me tranquilizando, me trazendo uma segurança que eu iria sair dali, que eu iria voltar, que estava tudo ok. Muitíssimo obrigado. Você é demais, doutor Spreusser. Um beijo no seu coração. Muito obrigado. Prazer, doutor Spreusser permanece. Fica com Deus, obrigado. Amém, o senhor também. Ele permanece de plantão, pode voltar a qualquer momento ou então na semana que vem em mais um Plantão da Saúde, trazendo sempre orientações com muita prestação de serviço para todos nós. Obrigado, doutor Spreusser.